Fala traders, mercado de índice hoje amanheceu praticamente na mesma região do fechamento de ontem. Embora tenha chegado numa zona de suporte que eu já tinha marcado no gráfico, decidi não fazer nada, pois os dois ativos estavam na mesma direção hoje. Tanto o índice como o dólar estavam na mesma direção e quando está assim, um dos dois está mentindo, eu não faço nada. Índice até que chegou numa zona de resistência que eu já tinha marcado também, que era a mesma zona de VWAP de ontem. Mas eu não fiz nada, fiquei somente observando e o índice rompeu essa zona até chegar ali próximo da média de 200. Chegando lá, eu vendi 5 lotinhos e me esqueci que mais acima existia uma média de 600, que é a mesma média de 200 no 15 minutos. Geralmente o índice chega perto dessa média e volta um pouco. Então eu fiz um martingale, coloquei mais 5 lotes para venda, índice chegou nessa zona, pegou esses 5 lotes, mas logo em seguida eu saí porque eu só trabalho com 5 contratos, que é o que está dentro do meu gerenciamento de risco. Fiz o martingale somente para melhorar minha posição e coloquei o stop próximo dessa média. Não coloquei acima, porque geralmente o índice chega perto e derrete, ou então ele estoura essa média. E foi isso que ele fez. O índice rompeu a média de 600, que é a mesma de 200 no 15 minutos, rompeu essa média e continuou subindo. Mais tarde, o índice me deu uma nova oportunidade de venda e eu não perdi tempo, vendi o índice novamente, coloquei o meu stop na máxima e fiquei esperando o trade. Confesso para vocês que esse trade foi um trade bem longo, demorou aí quase 4 horas para poder concluir esse trade. Afinal de contas, hoje teve notícia por volta das 4h30 da tarde e eu não me atentei que às 4 horas, 4h10, teria uma outra notícia que também era bem relevante. Coloquei o alarme somente para as 4h30, porque se eu ainda tivesse posicionado eu iria tirar meu stop. E saiu a notícia das 4h10, se eu não me engano, e eu não tinha colocado o alarme. Então fiquei observando ali esse trade, demorou, hoje foi o trade da paciência. Confesso para vocês que teve alguns momentos ali que me deu vontade de zerar o trade. Ele chegou ali quase que no meu ponto de cobertura, né, onde eu teria recuperado a perca que eu já tive no trade anterior que eu fui estopado. Mas eu não zerei porque pela minha tela de fluxo o índice tinha tudo para derreter. Então eu estava contando com isso. Eu também não mexi no meu stop porque eu fiquei preocupado de ser violinado ali com a volatilidade do índice. Então não mexi nada, deixei o meu stop ainda na máxima do dia e fiquei somente observando. Teve um momento que o índice eu cheguei a ficar ali zerado, não deu no meu ponto de cobertura, mas eu não fiz nada e continuei observando. Já tinha traçado um alvo, então eu queria que o índice chegasse nesse alvo, mas eu me esqueci da notícia das 4 horas, 4h10, e com a volatilidade dessa notícia o índice acabou me estopando. Foi um erro meu, não me atentei para isso, por isso que é muito importante ficar sempre de olho nas notícias, o horário das notícias e colocar um alarme, porque se caso você esteja posicionado, você tem uma estratégia ali de tirar o seu stop ou permanecer ou até mesmo sair da sua posição por conta da volatilidade das notícias. Eu não me atentei para isso, terminei me esquecendo e foi um momento também que eu não estava na frente da tela e o índice veio, a notícia, veio a volatilidade e ele acabou me estopando. Mas tudo bem, estava dentro do meu gerenciamento de risco, o stop que eu tinha colocado na máxima estava dentro do gerenciamento de risco e hoje saí no prejuízo no índice, prejuízo de R$ 409. Meu dia hoje, resultado final no índice, R$ 409 negativo.